certinho. Então, a gente vai começar aqui, né? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui novamente aí essa. A gente já vai fazendo essa introduçãozinha, né? Porque quando fala em autoconhecimento, a gente sempre sabe que a gente está falando de nós mesmos, né? A gente está falando da nossa grande abertura. E hoje, né, a proposta é a gente trabalhar um pouquinho do nosso coração, que vai ser o grande propósito aí da nossa imersão lá em novembro. E o que que tem de tão especial o nosso coração, né? Ai, nosso coração. Literalmente, quando a gente fala dos poemas dos apaixonados, a gente linka muito a questão do coração, né? Porque agora, quando a gente vai fazer os nossos cursos de aprofundamento, seja no Reiki ou em qualquer outro aprofundamento, a gente sabe que o nosso coração está completamente ligado ao timo, à glândula, né? E o timo carrega toda a nossa questão de imunidade, das emoções. Então, quando os poetas falam ou falavam muito da questão do coração oprimido, angustiado, sofrido, faziam seus poemas, né? Quantas artes e poemas em cima disso, é sobre isso. O portal do coração, quando a gente expande o nosso chakra cardíaco, né? Temos vários vórtices de energia do nosso corpo, e o nosso coração é este que abriga todas as nossas emoções. E por vezes nós estamos ali com o coração apertado, né? E é interessante porque não é o nosso coração que aperta, não tem como a gente atingir realmente o nosso órgão, mas a nossa mente ela faz essa leitura por conta da glândula ali do timo. Então a gente sente ali que está apertado, está oprimido, né? Às vezes a gente chora, alivia, às vezes a gente tem que ter um controle maior mental, às vezes as tempestades chegam e aí a gente tem que ter discernimento, tem que ter um sagrado forte para sustentar a gente. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje, né? E sobre o que que é estar em egrégora, né? Compartilhando um pouquinho disso. Compartilhando o quanto nós estamos nos fortalecendo durante o caminho. Ainda hoje de manhã eu compartilhava lá no Instagram uma mensagem, né, que dizia: o nosso passado, as nossas dores, não determina a nossa vida, não determina o que nós somos, mas o que nós escolhemos alimentar todos os dias, isso sim determina na jornada quem nós estamos nos tornando. E quando a gente olha para nós e faz essa varrida na consciência, a gente vê o quanto a gente já caiu, o quanto a gente já levantou, e hoje nós nos mantemos, apesar de tudo, estamos em pé. E aos pouquinhos nós vamos tomando de um orgulho muito grande daquilo que nós estamos nos tornando no decorrer do caminho. Porque nunca se tratou de perfeição, nunca se tratou de ter uma vida perfeita, de que tudo. Nós temos sonhos a realizar, sim, mas a nossa grande missão nessa terra é a gente conseguir administrar os nossos desafios e crescer com eles. Porque quando a gente cresce com eles, fatalmente vai um dia aparecer alguém que vai falar para você exatamente aquilo que você passou. E aí, né, a gente vai ter toda aquela gama de experiência, uma bagagem rica demais para poder falar para a pessoa: nossa, eu passei por isso. Não foi fácil. Eu tive que viver um dia de cada vez, respirando profundamente, me colocando, né, na mão de Deus todo dia,
com o meu coração apertado, oprimido, mas confiando que o sagrado estava nos cuidando. E aí, aquela pessoa do outro lado vai se sentir fortalecida, né? Vai se sentir amada, acolhida por nossas palavras, por um abraço, por um sorriso. E a gente vai fazendo essas conexões. E é nesse ponto, né, que a gente se torna luz na vida de alguém. Não precisa ser um terapeuta, não precisa ser um pastor, um padre, um monge, não precisa ser nada disso, não precisa desempenhar personagens para ser ponto de luz na vida de uma outra pessoa. Por vezes, só a nossa existência já é luz na vida de uma outra pessoa. Tem pessoas que nos observam. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que a gente não conhece, não está na nossa visão mental, mas elas nos observam. E elas percebem quando a gente está passando por algo, então elas percebem o quanto de força nós temos. E essas pessoas percebem a nossa resiliência, o nosso cair, o nosso levantar. E isso vai sendo uma fonte preciosa para as pessoas que estão na nossa rede. E isso é tão incrível, gente, que às vezes eu já ouvi casos assim que são tão encantadores, de pessoas que pegam ônibus todo dia, por exemplo, e aí nada é o acaso, são sempre as mesmas pessoas, o mesmo motorista. E aquilo, ninguém fala nada, ninguém se conhece, ninguém se cumprimenta, mas ali faz parte da rede. E aí, quando de repente, nossa, mudou o motorista. Ou, nossa, eu estava acostumada a ver toda vez aquela pessoa no ponto de ônibus, nossa, nunca mais vi aquela pessoa. E aí você sente que fica aquela incógnita, nossa, o que será que aconteceu? Porque nós somos todos espíritos afins. Nem na rua, não, não importa onde nós estejamos. As pessoas que nós encontramos são pessoas compatíveis conosco, estão na nossa vibração, na nossa sintonia. E muitas vezes a gente não se atenta a isso. Então, quando nós estamos na nossa vida, no autoconhecimento, caindo, levantando, se esfolando, aprendendo, gatinhando, né, nos arrastando, mas daqui a pouco a gente levanta de novo e vamos encarando aí todas as situações. Alguém sempre nos observa. Então é sobre isso, tá? Então, Joane, né, Joane? Quer dar uma boa noite aí, Joane, para não se tornar um monólogo? Eu não gosto só eu falo, né? Só eu falo, né? Alguém tem que falar um pouco também, né? Fez sentido, gente? Faz sentido tudo isso que eu falei? Faz sentido? Podem abrir os microfones, falem um pouquinho. Vocês já se perceberam sendo luz na vida do outro, mesmo sem querer, sem saber? Diga, Joane. Olha lá, o Miguel abriu. Diga, Miguel. Às vezes basta um gesto de educação, né? A pessoa Gentileza. não tá esperando. Às vezes um bom dia, com licença, Gentileza um que gera obrigado, gentileza, né? Gentileza que já gera. basta, já é o bastante. Hum, hum. É, é muito incrível isso. E é bem isso mesmo. Isso na loja eu vejo bastante. É, Tu tratar de... você me fez lembrar de uma pessoa que compartilhou aqui um depoimento que ela saiu na rua e ela estava extremamente angustiada naquele dia e ela encontra com uma senhora que dá bom dia para ela e era a descrição da avó falecida. E naquele bom dia ela não conseguiu segurar e tudo que estava no coração dela ali já
ela começou a chorar muito e tal. E aí ela caminha mais um pouquinho, emocionada. Tem uma outra pessoa, é, um senhor lá limpando a frente da casa que olha para ela. E aí, nossa, mas o que que aconteceu? Né? E aí ela fala: Pois é, passei por aquela senhora é a descrição da minha avó. E eu sinto tanta saudade da minha avó. E aí ele diz assim para ela: Fique muito tranquila, porque a sua avó está em luz. A sua avó está muito bem amparada. E quando ela pode, ela cuida de você. Gente, numa caminhada com o cachorro, ela recebeu tudo isso. Então, o quanto a gente pode ser luz na vida de uma pessoa, quando a gente está presente, não é mesmo? Muito interessante. Joane, quer falar alguma coisa? Quer dar boa noite? Boa noite, pessoal. Eu estou aqui. Se vocês ouvirem o chorinho de bebê, eu estou É aqui, o o bebezinho Brian. está querendo, tá? Mas é isso mesmo, quando a gente menos percebe, eu vou dar até um exemplo, gente. O meu segundo filho, que é o Brian, né? Como muitos sabem aí, eu tive mais um bebezinho. O meu outro tem 11 anos. Não é o mesmo marido, né? É o novo marido, casamento. Gente, ele é idêntico ao meu primeiro filho. Eu falei assim, ó, como é que pode ser tão igual? E o meu marido atual, ele tem cabelo preto e tudo, só que a gente foi buscar as fotos. O meu marido era loiro quando era pequeno, daí eu falei, ufa, graças a E o Deus que não Brian é é alguma coisa. loirinho. E aí a gente Ah, percebeu que realmente é muito parecido com o marido hoje. Aí eu falo, meu ninho é de que Valdinho. legal. Que legal, que legal. Bem isso mesmo. Ivete. Abre o microfone, Ivete. Diga, Fez sentido essa introdução para você? faz muito sentido. Essa semana eu passei por isso, né? Quem me acolheu, quem foi que me acolheu? Quem me É uma. acolheu? A gente pensa que está preparado para tudo, né? E aí a gente é desmontado no dia. Bom, para quem não sabe, eu recebi, posso compartilhar? Pode, claro. Eu recebi essa semana, durante o trabalho, a ligação da minha filha, e ela estava muito desesperada, que ela teve um diagnóstico de uma cirurgia que ela tinha feito há alguns anos e que ela poderia estar refazendo essa cirurgia. E ela já estava andando a 10 quilômetros a pé. E chorando muito, chorando muito. E eu tentando acalmá-la, mas não deu, né? Aí ela desligou e eu caí nos prantos. E aí eu mandei para que a única pessoa que me veio na cabeça foi a Claudinha. E eu também, aos prantos, eu falei o que estava acontecendo. E eu falei assim: eu estou completamente sem chão, porque eu não sei o que fazer com ela. Essa menina está lá desesperada. Por que que eu estou falando isso? Porque quando ela passou por isso a primeira vez, ela fez uma terapia por 2 anos, porque foi muito agressiva a cirurgia que ela passou, enfim. E parece que tudo isso vai voltar, né? E aí a gente pensa que está estável com tudo e a gente busca na hora e fala assim, meu Deus, quem pode me ajudar, né? A pelo menos me centralizar, porque quando a gente se sente desmoronado, né? Sempre tem alguém que vem na sua mente. E essa semana também aconteceu isso de uma senhora, ela passa problemas seríssimos com o filho, e a gente se encontrou ao acaso. Ela falou, meu Deus, eu acho que Deus te colocou no meu caminho, né? Ah, Porque é uma parte da fala da Claudinha que ela falou assim. A gente tem sempre alguém nos vendo, né? E eu tive que, diante de toda aquela dor da minha filha, foi bem naqueles dias também a pessoa precisando de uma palavra, né? olha De só. acolhimento, de. Ela falou assim: o que você falar para mim vai me ajudar, vai me acalmar, E porque o que eu aí preciso. você já estava preparada. E aí você já estava mais preparada. Você tem, né? Eu falei assim, eu pensei assim, nossa, eu tô toda quebrada por dentro com toda essa coisa da minha filha.
E é para você ver como que as pessoas nos veem, né? E o que ficou a última coisa que a Claudinha falou assim, você fica firme, você está preparada, nós somos preparadas para isso, não é? E foi bem mais ou menos isso mesmo que depois eu senti. Porque depois eu também tive que acolher duas pessoas com quase com o mesmo problema, né? Hum, Então, assim, é um se estruturando, se desmontando e ajudando o outro a se estruturar, tá todo desmontado também, sabe? É um ciclo meio infindável, né, das coisas. hum. Enfim, é isso, mas faz muito sentido, claro que faz sentido. Uma hora a gente Claro. está completamente desestruturado, desmontado e precisando de alguém para ajudar a montar, né? Eu tô aqui tipo 60%. Poxa, Tamo junto, tamo junto, tamo né? junto. Mas lavei aquele final de semana, foi muito bom, né? Que bom. É, mas é As assim, coisas vão se organizando, né? No tempo que tiver que ser. exatamente, porque também não está no nosso controle as coisas, não é? Não. É a Precisamos confiar, vulnerabilidade, né? né? Uhum. Precisamos confiar. E eu pedi um poema para Ivete. Deu tempo? Não, você não vai acreditar. Não. Hum. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Eu planejei, porque quando eu procurei, você falou sobre coração e emoções. Aí eu Uhum. falei, Deus do céu, a única coisa. Eu revirei meus poemas e eu falei assim, não tem nada disso, né? Porque assim. E é engraçado, é outra fala que você falou aí. Porque todos os meus poemas, a maioria deles, fala muito sobre essa emoção do coração. A maioria eu fiz com esse sentimento de, sabe, quando aflora, então muita paixão, muito amor. Eu falei, não é nada disso. Aí eu pensei, eu falei assim, eu vou pegar alguns livros e é interessante, olha que interessante. Eu abri o primeiro que eu abri era um livro de um monge que assim que eu abri, ele trouxe uma frase de um poeta que eu gosto muito, que é Khalil Gibran, Ah, que perfeito. eu amo Khalil Gibran. Sim. Aí eu falei assim, nossa, ele está falando aqui sobre o amor. Eu Uau! falei, e esse livro é um dos que eu mais amo, que chama O Profeta. Eu já comprei acho que uns 6. Uau! E aí, na primeira página desse livro, quando eu peguei O Profeta, na primeira página, tinha um mantra, na primeira página. O mantra Hum. falava assim. Não leia ainda. Segure, se respira. Vamos nos preparar para isso, gente. Vamos nos preparar. E daí, nesse ponto, eu peço para Joane. Joane, coloca um minutinho da musiquinha do jardim. E durante esse um minutinho, a gente vai respirar fundo, vamos Sei nos como é que conectar e vamos nos preparar para receber aí esse mantra, esse poema. Para a gente conectar nossa alma, aterrar, estarmos presentes em presença. Vamos lá, um minutinho. O jardim sou eu, o jardim é você. Pode erguer um pouquinho. Floresço por dentro, aprendo a viver. Se cuido da alma, tudo vai florescer. O jardim sou eu, o jardim é você. O jardim sou eu, o jardim é você. Floresço por dentro, aprendo a viver. Na luz e na sombra, escolho florescer. O jardim sou eu, o jardim é você. O jardim sou eu, o jardim é você. Muito bem, muito bem.
podemos voltar. Se você quiser deixar bem baixinho aí, Joane, bem baixinho. Essa música fez tanto sentido pra gente dentro do jardim, né? Porque quando diz o jardim sou eu, o jardim você é sobre isso. É sobre essa egrégora que toda vez que a gente se encontra, a gente sente esse florescer, a gente pode sentir o perfume, uma brisa suave de paz, quem sabe, né? Trazendo ao nosso coração mais esperança, trazendo ao nosso coração mais paz, mais compaixão. E a gente entra nesse lugarzinho sagrado, né? Então a gente abre o microfone aí para a Ivete falar o mantra e também falar aí o poema. Veja se a música vai atrapalhar, né? E qualquer coisa a gente tira, né? Tá bom? Estão Vamos, ouvindo? estamos. O mantra é assim: seu coração sabe em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas os seus ouvidos estão sedentos pelo som do conhecimento do seu coração. Uau! Lê de novo, por favor. Não é? Lê de Eu novo. vou- Depois eu vou colocar aí para vocês a foto, tá? Tá. Seu coração sabe em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas os seus ouvidos estão sedentos pelo som do conhecimento de seu coração. Autoconsciência. E é aquilo, né? Se você não aquieta, você não ouve o som do coração, né? É no Muito silêncio do sentido. coração que a gente Faz encontra os muito segredos, sentido. né? Muito sentido. Uhum. Então, o que que Khalil Gibran fala sobre o amor? Quando o amor convocá-los, sigam-no, embora seus caminhos sejam árduos e íngremes. E quando suas asas envolverem-nos, rendam-se, embora a espada oculta entre sua plumagem possa feri-los. E quando eles lhe falar, acreditem nele, embora sua voz possa estilhaçar seus sonhos, assim como o vento norte devasta o jardim. Pois assim como o amor os coroa, ele pode crucificá-los. Assim como auxilia em seu crescimento, ele pode podá-los. Assim como se eleva a sua altura e acaricia seus galhos mais tenros que farfalham ao sol, ele pode descer as suas raízes e sacudi-las, soltando-as da terra. Como feixes de trigo, ele os junta a si. Ele os debulha para deixá-los nus. Ele os peneira para libertá-los de suas cascas. Ele os moe até ficarem brancos. Ele os sova até ficarem maleáveis. E então ele os conduz ao fogo sagrado para que se tornem pão sagrado para o banquete sagrado de Deus. Tudo isso o amor deve fazer para que conheçam os segredos de seus corações. E com o conhecimento transformem-se em um fragmento do coração da vida. Mas se em seu medo vocês buscarem apenas a paz e o prazer do amor, então é melhor que cubram sua nudez e deixem a eira do amor. Até o mundo sem estações, onde vocês podem rir, mas não todo o seu riso, e chorar, mas não toda a plenitude de suas lágrimas. O amor não dá nada além de si e não toma nada além de si. O amor não possui nem é possuído, pois o amor basta a si mesmo. Ao amar, não devem dizer: Deus está no meu coração, e sim, eu estou no coração de Deus. E não devem pensar que podem dirigir o rumo do amor,
pois o amor, se os julgar merecedores, dirige seu curso. O amor não tem outro desejo além de realizar. Mas se vocês amam e precisam ter desejos, deixem que esses sejam seus desejos. Fundir-se e ser como um riacho que canta sua melodia para a noite. Conhecer a dor da ternura em demasia, ser ferido pela própria compreensão do amor e sangrar por vontade própria e com alegria. Despertar ao amanhecer com o coração alado e agradecer por mais um dia de amor. Repousar ao meio-dia e meditar sobre o êxtase do amor. Ah, é. Calil é lindo. Não poderia Calil é ser lindo. diferente, né? Khalil Gibran é isso, né? É a entrega, né? É a Calil é lindo. entrega. Maravilhoso. Fez muito sentido, né, pessoal? Gostaram da nossa poeta? É, bateu fundo isso, né? Porque o amor é realmente o amor verdadeiro é aquele que realmente a tudo suporta, né? Então isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Muito, muito bom mesmo. Obrigada, Ivete. Gratidão sempre. A sua presença sempre realmente ilumina-nos. E eu preparei uma apresentaçãozinha para vocês, onde a gente vai entrar também em umas conexões mais internas. Vou pedir para a Joane compartilhar. Coisinha pouca, né? Só para a gente ter mesmo ali um roteirinho mesmo, para a gente estar aí tendo um norte dentro dessa vivência, né? É, há muito tempo eu tenho abandonado um formato de aula mesmo. Eu acho que a gente já passou, a gente já ultrapassou um pouco dessa fase, porque nós estamos para o sentir, não estamos mais para o simplesmente ouvir, mas a gente realmente nos conectar conosco mesmo, né? Pode passar para o segundo slide. E é assim que eu vou pedir para vocês ficarem bem confortáveis, alinharem a coluna, e a gente vai fazer uma pequena meditação. Vamos fazer umas conexões, né? Eu não sei, porque eu nem pedi para, não sei se a Joane tem alguma musiquinha de fundo de meditação, eu nem te pedi, né, Joane? Mas se não tiver também não tem problema. A gente vai começar com respirações profundas para a gente realmente trazer, né, pro aqui, pro agora, a nossa presença. Porque a nossa presença, embora nós estejamos aqui em corpo, se a gente não traz a nossa mente aqui nesse momento, ela vai passear em outros lugares. Então a gente conecta sempre essa presença pela respiração, pelo sopro da vida. Um ar tão abundante, né? Quando nós respiramos realmente com presença, nos sentindo, nós voltamos para nós. E por alguns instantes a gente esquece em que dia estamos, o que nós fizemos antes, ou o que nós faremos depois, ou o que será a nossa semana. Não é sobre isso. É sobre a gente, pela respiração, começar a honrar o corpo que nos sustenta. Esse corpo que, frente a tantas tempestades,
Muitas vezes a gente não para honrar. E a gente honra levando paz. Então, nesse momento de relaxamento, vamos deixar realmente cair na cadeira, cair na poltrona, ou realmente cair na cama para quem está deitadinho. Sentir o corpo pesado, relaxar os ombros, relaxar a face. E aí nós vamos nos conectando mais conosco, relaxando as pernas, os pés. O quanto nós estamos carregando de fardos e pesos. E muitas vezes nós estamos curvados perante a vida. E aí precisa realmente existir esses momentos de reafirmação, de reconexão, para dizer: você nunca está sozinho, sozinha. Existe um sagrado, uma espiritualidade, uma fonte suprema que cuida de tudo, mesmo quando tu dormes. Eu cuido de ti. E é nessa paz que nós vamos nos permitir imaginar, ir no reino da imaginação. E de repente a gente se vê caminhando por um jardim. E de repente a gente se percebe com uma roupa confortável, clara, com os pés descalços, sentindo essa conexão da terra conosco, nós com a terra. E logo à sua frente existe uma grande árvore. E aí nós começamos a refletir. As árvores, elas trazem tantos ensinamentos. Elas passam por 4 estações. E de repente ela está florida, cheia de flores. Depois vem os frutos. E os passarinhos cantam. E essa grande árvore é sombra para tanta gente. Para os casais apaixonados que deixam seus nomes ali no seu caule. Para as famílias que compartilham de um alimento embaixo dessa árvore. Ou para alguém triste que encosta suas costas nessa árvore e chora. E assim nós vamos refletindo que quando vai chegando o outono, essas folhas elas vão caindo naturalmente. E aí já não existem mais flores, os frutos já foram embora, já caíram. E ela vai sentindo que a natureza, a naturalidade das coisas vai anunciar o inverno. E pouco a pouco essas folhas elas vão caindo.
amarelando. E ela começa a se preparar para as noites frias de inverno, para as chuvas, para os trovões, os relâmpagos. E aí essa árvore, ela percebe realmente que quando ela está com flores e frutos, dá uma impressão que passa tão rápido. Mas quando chega o outono e o inverno, parece que demora tanto. Mas ela se lembra de uma coisa muito preciosa: a raiz. A raiz, ela está profunda embaixo dessa terra. Ela está aguentando as tempestades, mas ela sabe que ela está enraizada profundamente e que as raízes embaixo dessa terra se conectam profundamente com as outras árvores do jardim e que elas se sustentarão ao longo do tempo. E nós, olhando para tudo isso, nós vamos nos conectando com a nossa história. Quantos invernos nós já passamos e achamos que não iríamos sair ilesos? Mas daí um belo dia, a chuva passa. E os trovões cessam. E de repente o sol aparece. E pela primeira vez em tanto tempo, essa árvore começa novamente a ouvir os barulhos, os burburinhos dos passarinhos novamente, os seus galhos frondosos. E de repente os primeiros brotos começam a nascer. O verde começa a encher todos os galhos. E de repente as flores começam a exalar os seus perfumes novamente. E quando anoitece, essa árvore olha para o céu, aquele céu limpo, estrelado. E ela diz, e ela se... Quanto privilégio de fazer parte do universo. E dia após dia, ela vai cumprindo o seu ciclo, naturalmente. E quando o inverno chega, ela lembra que tem raízes e conexões com as outras árvores que pode contar. E também ela faz parte de uma raiz ancestral muito profunda. E é nesse momento que nós tomamos uma respiração profunda. Para novamente honrarmos aqueles que vieram antes. E suportaram muito mais que nós. Eram grandes tempestades e realmente demoravam a passar. E nem sempre tinha uma rede de apoio. Mas eles sobreviveram.
e passaram aquilo que de mais precioso nós temos, que é a nossa vida. Então, esse é o momento que nós reverenciamos. É o momento que nós entregamos. Se houver qualquer mágoa, qualquer desconforto em relação a este pai e a esta mãe que a vida nos ofertou, este é o momento de olhar para eles com ternura. Porque quando nós olhamos eles com ternura, nós também olhamos mais adiante e vemos os nossos filhos, nossos representantes, também nos olhando com ternura, com prosperidade, porque eles sabem que existe uma raiz forte sustentando tudo isso. Diante desse movimento, imaginem alguma coisa na mão de vocês. Um singelo presente que vocês pudessem entregar para eles. E nessa entrega, eles ficam muito satisfeitos. E mesmo que essa entrega não tenha sido possível, ainda assim, eles estão muito satisfeitos, muito orgulhosos de nós, do nosso enfrentamento, daquilo que nós estamos nos tornando, do nosso coração resiliente. Então, após essa entrega, nós vamos aos pouquinhos dando uns passinhos atrás, nos despedindo com alegria, com paz. Aí nós nos permitimos voltar para o jardim, dar mais uma olhada naquela árvore que nos ensinou tanto, uma olhada ao redor. Nós começamos novamente a caminhar e vamos sentindo a leveza de podermos estar em paz com tudo que foi. Ou se nós não conseguimos, mas sempre haverá um tempo para retornarmos. Mas hoje foi o possível. E mesmo assim nós nos sentimos leves. E nós olhamos para o sol novamente. Damos uma olhada nas flores, no barulho das águas no riacho ali perto, na água batendo nas pedras. E nos sentimos parte de tudo isso. E nesse momento nós vamos nos preparando para retornar. Vamos aos pouquinhos
voltando, mexendo a mão, os pés. Às vezes a gente sente dificuldade de voltar, porque é sempre tão gostoso estar em paz com tudo, com todos. Isso é um lugar tão sagrado que está dentro do nosso coração e que a gente vai carregar conosco sempre. Então, mais uma respirada profunda. A gente pode retornar para o aqui e para o agora. Vamos voltando aos pouquinhos, lentamente, se sentindo, nos sentindo. Como foi? É sobre isso. É sobre isso. É sobre realmente a gente expandir o nosso coração. Como é? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Pode abrir o microfone e falar. Eu vou falar, Claudinho, porque eu tô chorando do começo até agora. Ah, eu também. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Pode. Eu preparei isso, é, né? Enfim, o chat sempre me ordena. Só que eu, nada disso estava no script. Nada. Veio puramente por canonização. E eu senti bem quando essa presença chegou, porque eu me arrepiei inteirinha. Eu tô arrepiada até agora, assim. E quando eu fui falando, assim, eu fui realmente vivendo aquilo, vendo aquilo. Uau, que experiência linda. Vanessa, por favor, compartilhe. Desde a hora que a gente começou o trabalho, veio uma presença, eu senti também uma energia de amor muito forte. E eu senti a presença da minha avó e do meu avô do meu lado. E aí eu não aguentei. Eu comecei a chorar porque é muita saudade, né? E aí eu Uau, sinto eles, eu tô sentindo eles aqui, então tá difícil de segurar a emoção. uau. O berço do acolhimento. É, é esse acolhimento, esse lugar sagrado que a gente que está dentro de nós. E isso é muito representativo nessas figuras que fizeram parte da nossa história. Muito bem. Gratidão pela partilha. Alguém mais quer abrir e falar? Eu finalmente, toda vez que eu tenho esse tipo de conexão, eu sempre vejo meus pais enormes, meus ancestrais mais ainda, né? Bem como tem que ser mesmo, eles grandes e eu do meu tamanho, honrando assim de uma maneira assim mais como tem que ser mesmo, né? Não sei explicar muito bem isso, mas eu não via desse jeito antes. E a gente É. tratou isso, né, Claudinho? É um se sentir pequeno, né? É, Aqui, como dizia a Beth, aqui eu sou pequeno, eu é sou isso aí. pequena. Uau! Algum depoimento de não conexão? Alguém não conseguiu conectar? Tudo é uma informação, né? E, Joane,
A Joane, para mim, ela é uma fonte muito grande em relação a isso, né? Porque como eu vinha trabalhando há muitos anos em relação aos meus pais, para mim era uma coisa que era muito tranquila, né? E uma vez eu falei para Joane, Joane, faça isso, isso, isso. E aí a Joane falou, não, eu não consegui, né? E aí eu tive uma abertura de consciência tão grande, assim, do quanto a gente tem que ter muita paciência conosco mesmo, porque sempre haverá um momento certo para tudo isso. E aí, depois de algumas conexões, né? Aí passou muito, muito tempo de tratamento e tal. A Joane conseguiu concretizar isso. Mas nem sempre é da primeira vez. Existem muitas dores em nós, muitas mágoas em nós. E aí é como se fosse um degrauzinho por vez, um fiozinho por vez. E aí, em algum momento da vida que a gente não sabe nem da onde que a gente conseguiu realmente transpor, é o momento que a gente diz: não importa o que foi, aqui eu sou pequeno. E aí, isso é tomar a força dos nossos ancestrais. Eu tomo como é, eu tomo como foi. E eu absorvo dessa força e eu vou para a vida. E aí é onde vem aquele entusiasmo de tirar os projetos da gaveta, de ser mais resiliente perante as tempestades. E a gente tem dentro de nós que vai passar, que tudo passa. E isso que a gente enfrenta também vai passar. Então, isso é muito interessante. Joane, quero abrir o microfone para você, alguma conexão por aí? Então, como a Cal falou, né? Eu não conseguia chegar perto da minha mãe, não conseguia honrar a minha mãe, né? Meu maior problema sempre foi a minha mãe. E uns mesezinhos atrás, quando eu estava barriguda, eu consegui ver a minha mãe grande, eu consegui me ajoelhar e eu consegui ver ela grávida de mim. E eu, né, estando grávida do Brian, né, uns meses atrás. Foi muito especial isso. E a partir disso, eu consigo, a partir dessa, que eu consegui soltar, eu consegui reconectar com a minha mãe, estou em contato com ela. Até eu estava falando com a Cláudia, a gente conversa, eu não me irrito mais. Mas hoje a conexão é muito legal, assim, gente. Vocês venham falando da música do Jardim, essa que a gente falou, o Jardim é você, o Jardim sou eu. E é muito. Essa música me toca demais. E hoje a gente foi no jardim, a gente fez, né, um rei e tal. Sabe quando você olha pela janela e você fala, nossa, que jardim lindo do vizinho? E quando eu voltei, eu percebi que aquele jardim é o meu jardim. Ah, Então, é difícil para mim olhar para mim e ver que o jardim sou eu. E hoje eu olhei e eu vendo essa foto que ela colocou da meditação, eu imagino sempre o meu jardim muito lindo, muito florido, mas não é meu. É um lugar. Sabe quando você falou para ah, mim caminhar, chegar nessa árvore, nesse lugar? E quando eu saí, sabe quando você sai e você tá entrando de novo no lugar, eu falei, "Ah, é o meu jardim." E é isso que veio a conexão hoje mais forte para mim. Foi olhar que aquele local que eu escolhi, lindo, maravilhoso, não foi um local, é o meu local. E essa foi a minha conexão hoje. uau! É o pertencimento, gente. Isso é Muito legal. pertencimento. Pertencimento, sim. Que bom. Bom, bom. Uau! Mais alguém quer compartilhar? Outros quietinhos, se recuperando? É? Ninguém mais? Ivete, claro. Fala. É, foi bem profundo, né? Eu Eu, eu, achei. Não esperava. eu achei interessante, antes de você falar sobre algo nas nossas mãos,
segundos antes eu já estava com uma caixa enorme, brilhante nas mãos, sabe? É E quando verdade, gente. Vai colocando aí no chat aí o que que vocês imaginaram. o instante antes, o que era, porque eu estava já voltando, aí eu falei, dando meus passinhos, eu me vi com aquela caixa enorme, brilhante, eu falei, não, eu preciso deixar algo para alguém aqui. É, e assim, eu fiquei pensando assim, lá, né, sei lá, eu não consigo, não era só imaginar, eu vi várias coisas, sei lá, e no fim também, ao deixar a caixa, como se caíssem, não é pétalas, gotas assim brilhantes na terra ali ao redor, sabe? E eu achei Aham. aquilo tão Que lindo, profundo que lindo. de deixar, antes de você pedir, eu já estava com uma caixa na mão. É E que eu você achei fez a aquilo- leitura, leitura do campo, rosas amarelas. Esfera brilhante. A Vanessa falou esfera de ametista. Ah, que lindo, Ah, é lindo, que né? É lindo. interessante a conexão, né? Sem Bola de imaginar. cristal. Olha, eu também imaginei uma bola de cristal. É luz, né? Muito bom. O quanto é profundo, né? Vocês vejam o quanto que a gente alcança em nível de autocura quando nós estamos juntos. Porque mesmo antes de eu falar, a Ivete conectou. Por quê? Porque nós já estamos no campo, a gente faz a leitura do que está acontecendo ali. Então, que profundo, que profundo. Agora, para a gente dar uma respirada, né? Daqui a pouco a gente tem mais um. Vamos navegar mais um pouquinho em águas profundas. Vamos falar da caixa, né? No primeiro encontro, a gente teve uma intuição, né, aí, de preparar uma caixa terapêutica, né? E aí, qual que era o pedido? Que essa caixa tivesse identidade. Não importa se fosse de papelão, de madeira, enfim, mas que tivesse realmente ali uma conexão conosco, uma energia nossa. Daí a Ivete falou: ai, não deu tempo de fazer. Não sei o que. Eu falei: Ivete, vamos ter aí, né, muitos meses para fazer a caixa, não tem problema. Aí, ó, apareceu, que danada. Aí, aí a Joane também fez a caixa dela. Gente, eu tenho que falar, eu tenho que confessar que eu ainda não fiz a minha caixa. Ganhei duas caixas, né? Até hoje eu vou utilizar uma das que eu ganhei. Mas assim, eu ainda vou fazer no próximo encontro, eu estarei com a minha caixa, porque você fazer com as próprias mãos é algo muito surpreendente. Olha! Olha, entreguei aos meus pais, ela foi se multiplicando para as mãos. Olha, que lindo, Dona Marisa! Que lindo! Uau, deu muito trabalho de fazer, Miguel. Não, É. eu tenho um Mostra de dom. novo, mostra, mostra, mostra de novo. Ela está ainda eu tive Tá em que dar uns processo. retoquezinhos, né? Eu fiz ela do Aham, zero. Eu cortei a aham. madeira, eu medi, Uau! eu fiz todo o acabamento. Ficou mais ou menos, mas Ai, enfim. que Eu tenho lindo! esse hobby, ou digamos assim, De mexer de maneira de mexer. Eu artesanal. adoro manusear ferramentas e coisas assim. Ah, E que eu legal. tinha um pedaço de madeira ali, eu disse, eu não vou comprar, eu vou fazer. Ai, que E legal. aí fui ali no tentando, no errando, no fazendo de novo, um dedo cortado, deu Ai, tudo que certo. legal. Ai, parabéns, parabéns. Quem mais conseguiu fazer? Vocês conseguiram? Ivete, a Vanessa. Ai, deixa eu ver, Vanessa. Abre o microfone e fala, que Essa daí você... caixa, essa caixa eu Ah, já tenho faz muito tempo, Claudinha.
e ela tava no meu altar. E eu falava assim, uma hora eu vou usar ela para alguma coisa. Ela tem só Hum, um papel aqui dentro que são as minhas intenções, que foram coisas que eu aham, coloquei. Então eu falei, é essa aham, caixa. Então eu já tinha feito aham. ela faz tempo. Tava preparada já pro Já jardim. estava preparada. É. Lindo, lindo. Ivete. Na verdade, olha que essa coisa é muito louca, né? Há uns tempos atrás, você sabe que eu fui para um retiro de 3 dias, que eu fiquei lá numa Sim, imersão lá sobre ancestralidade. E nós sim. fizemos uma atividade lá e estava guardada nessa caixa. E eles falaram, quando chega, vocês têm que dar lugar a todo o processo, né? Tinha que dar lugar, isso aqui tudo estava aqui na caixa. Falei, bom, a Aham. Claudinha falou que vai mexer com questões de emoção. Eu acho que é o dia de eu abrir a caixa, desde aquele dia, Cláudia. Estava tudo aqui dentro. Inclusive, Nossa! inclusive a foto dos meus pais. Tá? Meu Deus, que conexão! Aí eu falei, bom, eu acho, e é hoje, assim, a caixa aqui do lado, eu falei, gente, a caixa, eu acho que eu vou abrir a caixa, mas não pensei na caixa que você tinha pedido. E enquanto Aham. você estava aí falando, né, só falando, eu fui tirando e guardando, porque esse novelo, é o seguinte, esse novelo a gente cortava, eram os pedaços, eram as ligações que a gente tinha com os antepassados, as dores, o Uhum. sofrimento, enfim. Foi muito traumático fazer isso. Aí aqui, enquanto eu Aham. estava falando, eu fui guardando e fui colocando, né? Até deixei aqui em cima. Isso aqui tudo é lavanda. Tá com a letra Ah, A, né? Eu falei, poxa, eu acho que vou ah, deixar que pra lindo. guardar com... Olha só. E aí, na hora que você terminou, eu falei, gente, a minha Caixa! só que eu vou trabalhar ela. Perfeito. Eu vou trabalhar ela toda. Perfeito. Perfeito. Mas Perfeito. é uma caixa muito linda. Eu falei, gente, a caixa, ela É começou, isso. É isso. vou guardar tudo aqui dentro. Perfeito. É, Perfeito. João, só que não diga. lembrava no envelope, era os meus pais que estavam no envelope, Olha só. Tudo conectado, hein? tudo Ó, conectado. você veja, hoje, né, você encerrou aí um ciclo do que passou lá. Você viu como é que É, são as coisas? sim, Honrou, deu, foi mais tranquilo. Você vê? Você viu? Tudo se penso conecta, tudo se tudo, conecta. tudo. Parabéns, Né? parabéns. E foi muito leve estar com aquela caixa brilhante na mão, sabe? É interessante. É o Fiquei momento, a sua alma tá mais leve. dentro. Pulseira, colar, sei lá o que tá, mas vamos levar. Perfeito, perfeito, perfeito. Joane, a sua caixa, eu sei que você fez, compartilhou com a gente. Então, eu fui atrás da caixinha, não fiz também, não fui tanto, tá, Miguel? Não fui tanto. Mas eu, gente, como eu falei para vocês, né? A minha caixinha não adianta a parte do jardim, o jardim sou eu, é o que me pega. Mas eu tinha que abrir, eu falei, cara, o jardim não é o que tá fora, o jardim é o que tá dentro, né? E aí eu fiz todo cheio de coisinhas dentro também. Aham, ah, que lindo. Eu achei as frasezinhas. Eu sinto muito, te Ai, do amo, Ho'oponopono, sou olha. grata. Aham. E as cores do rei que eu coloquei, porque, né, era o que me Uau, chamava, assim, o que nossa, faz que a minha história. lindo. Que lindo, que lindo. Uau, gente, mais alguém? Mais alguém fez a caixa? A minha por dentro ainda tá branquinha, não tem nada ainda. É, a Joane deu um Tem, monte de ideias aí, é, hein? acabou de acender uma luz aqui, Joane. Vamos fazer, vou Valeu. ter uns spoilers aí, vamos É verdade. copiar. Bem legal, ficou legal. Aham, bem, bem interessante. É, eu tinha mandado fazer uma caixa, né, para o jardim, na verdade. Sempre tive vontade. E muito inusitada, acabei ganhando uma caixa, né? E essa pessoa, ela não tá aqui hoje, mas ela vai estar lá no jardim com a gente. Ela vai fazer parte da equipe que vai estar lá ajudando a gente, cuidando de vocês também. E ela, incrivelmente, ela não participou da primeira imersão.
E ela falou: eu fui lá, porque ela também mexe muito com artesanato. Eu fui lá, e, enfim, estava comprando umas coisas e vi uma caixa e senti vontade de. Quer dizer, mais uma vez, é uma pessoa lendo o campo, né? Imagina, dona Marisa, mostra pra gente. E o que mais me chamou a atenção foi, eu não sei se vocês conseguem ver aí, foi a figura que ela colocou, gente. Olha o tamanho desse coração. Que Olha lindo. só, que lindo. Bonito, né? Então ela colocou aí um coração super expandido, né? Não quer mostrar, dona Marisa? Imagina, esse negócio de simples não existe. É sempre muito precioso tudo aquilo que a gente coloca à mão, faz com carinho, com dedicação, energia, né? Eu não me canso de falar que, para a Ivete eu sempre falo isso, né? Com a história das mandalas, né? O trabalho artesanal, que trabalho precioso. Às vezes você faz um trabalho para, até mesmo para dar para alguma pessoa, e a gente não tem noção do quanto aquilo reverbera luz dentro do ambiente de uma casa. Uma mandala, você borda um pano de prato e dá para a pessoa. Gente, trabalho artesanal é muito diferente de você comprar, né? É muito diferente. Porque ali está toda a tua energia. Quando você vai fazendo aquilo, você vai conectando a pessoa, você vai enviando ali honra, luz, fazendo agradecido, né? E ali tem uma energia completamente diferente. Isso que Então, eu queria existe. complementar, Cláudia. Por favor. Não importa a quantidade de frufru, importa a energia que você colocou naquele momento. Então, independente se você vai colocar, como eu já coloquei dentro e alguns não colocar, não importa, importa a energia que você colocou ali, É né? bem isso mesmo. Então, essa caixa ela Dona vai ter uma. Marisa conseguiu abrir a câmera. Eu acho que ela Ah, quer abriu? mostrar. Ah, Eu então conseguiu abrir a vamos. câmera. É, Olha lá. é. O áudio não tá, Dona Marisa, mas nós estamos te vendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu Ah, consigo. ah Abriu lá. o áudio, Ah, amiga. abriu, Ai, Pode agora abriu. Agora eu abriu. estou com muita luz aqui. Minha Ah, caixinha é essa daqui, ó. ah, que Ainda não lindo! coloquei. Estão me escutando? Estamos. Aham, Ainda não perfeito. coloquei. Eu quero colocar algumas palavras, mas ainda não achei. Olha, Então, mas eu achei girassol. que eu gostei muito desse daqui com girassol. Girassóis. Olha, Foi o que me veio perfeito. assim, foi a primeira papel, a primeira coisa que eu vi assim para forrar a caixinha, que eu já tinha a caixinha. Digo, eu vou Uhum. forrar com o quê? Aí veio esse girassol, eu digo, mas é girassol mesmo. Uau, que legal! E girassol tem toda uma história aí por trás de girassol. Muito Verdade, verdade, representativo. Gratidão, dona verdade. Marisa. Muito, nossa, muito Amém. sentido. Gratidão. Tá, ok, um beijo. Beijo. Então, a gente vai. O que que a gente vai fazer com essa caixinha, né? Essa caixinha ela vai se chamar caixinha terapêutica. A gente vai, toda vez que a gente se encontrar aqui, a gente vai ter um compartilhamento do que a gente colocou dentro dessa caixinha. Então, assim, o que que eu vou pedir para vocês, né? Diante de tudo aquilo que a gente viveu durante, né, esse processo de hoje, e todo mês aí que a gente vai viver, nós vamos nos conectar a uma palavra ou uma frase, e nós vamos escrever isso e vamos colocar dentro da caixinha, tá? E, se possível, e se vocês estiverem conectados, durante o mês, se houver algum pequeno objeto, qualquer coisa, gente, qualquer coisa
que fizer sentido para vocês e conectar com essa frase ou com essa palavra, vocês vão colocar junto dentro da caixinha. Então, como eu já estava pensando muito, refletindo muito sobre essa caixa, eu tenho uma conexão muito grande com o coração. Coração é a minha palavra-chave, assim. E eu não sei se acontece com alguns de vocês, porque é bem possível que aconteça com outras pessoas. Em tudo eu vejo coração, gente. É um negócio muito doido, assim. Sabe quando é muito inusitado? Sabe quando, por exemplo, você lava um copo ali, tal detergente e tal, e de repente se desenha um coração? Ou se você acha uma pedrinha e a pedrinha é um coração? Ou de repente você acha uma folha e ali aquela folha é um formato de coração? Então isso me acompanha já faz muitos anos que eu percebo isso, é o meu olhar, né? É aquilo que eu olho, é aquilo que eu vejo, e às vezes eu fico impressionada, assim, porque. E esses dias eu fui caminhar com meu cachorrinho, todos os dias eu caminho, e há muito tempo eu tenho observado umas bananeiras que tem aqui perto da minha casa. E eu me conectei com o coração da bananeira. E todo dia eu passava e via o coração da bananeira. Mas que será que tem nesse coração dessa bananeira? Porque até então, gente, 50 anos, eu vou fazer 51 anos. Gente, vai passar o jardim 20, 21, 22, no dia 23 eu vou estar fazendo 51 anos de idade. E eu nunca me conectei, embora eu goste muito de banana, mas eu nunca me conectei, né? E eu passava. E esses dias eu passei novamente e tinha uma folha do coração da bananeira. E aí eu peguei aquela folha que, inclusive, está aqui, e ela muito grande, viçosa, parecia um barquinho assim, sabe? E eu vi tanta profundidade naquela folha. E aí eu fui dar uma pesquisada, né? Mas assim, o que que significa, né? Não é o que que significa, mas qual que é a função do coração da bananeira, por exemplo, né? Para tentar entender essa informação que tinha chegado, né? E aí, muito brevemente, né, eu fui verificar que o coração da bananeira, ela é tão preciosa quanto o coração humano. Porque é graças ao coração da bananeira, que é rico em nutrientes, para quem entende mais, aí vai poder entender mais o que eu estou falando, que existe, né, a banana. E a bananeira, ela dá o cacho ali, né, a mãe, digamos assim, ela dá o cacho e depois ela perece. Mas ela deixa vários brotos para que aquela descendência dela continue, né, reverberando. E isso me conectou. Isso fez muito sentido para mim. Então, assim, a minha primeira palavra e meu primeiro elemento, agora achei a palavra certa, não é objeto, é um elemento que vai dentro da minha caixa é coração e uma pétala ali do coração da bananeira. Fez sentido para vocês? Então, assim, é sobre isso. Algo muito simples, é algo do dia a dia, é algo que vai conectar várias vezes, não vai ser uma vez só. E aquilo vai trazer informação. E assim, se vir a palavra, a frase, e não vir o elemento, também é uma informação. Porque a gente começa a compreender que tudo faz parte. E aquilo que não se pronuncia numa manifestação física também é uma informação. Então, isso é tão legal, eu acho isso tão profundo, porque é um ponto onde nós paramos de nos culpar. Ai, ai, Ivete, minha filha trouxe ontem um coração da bananeira para minha casa e está viajando. Olha aí, ó. Nós estamos mais conectados do que nunca, Ivete. Porque o coração, depois, gente, eu fui descobrir que o coração da bananeira é rico em nutrientes. Temos aí uma nutricionista no grupo que pode falar, né, muito mais. Rico em nutrientes, a gente pode
tá absorvendo aí do coração da bananeira coisa que eu nunca imaginei, né? Então, a gente vai observando que se tudo é uma informação, se quando eu consigo conectar alguma coisa é uma informação, se eu não consigo também é uma informação, nós aprendemos perante a vida a parar de nos culpar, porque tudo é informação. E às vezes a ausência é mais informação do que a presença. Às vezes, o silêncio é mais informação do que as palavras. Então, é sobre isso. Mais alguém quer compartilhar? Entenderam o propósito disso? Entenderam? Joane, quer falar mais alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone, compartilhar? Seguimos? Eu acho que era isso mesmo, Clau. É isso aí. Ô, Cláudia, Oi, A pode falar, Nancy. Nancy. Denise, Boa noite. Pode falar. eu não fiz a minha caixa ainda, Mas vamos fazer. Eu também não, mas vamos fazer. mas sem saber eu comecei pelo elemento. Olha! Uau! Eu comecei por elemento primeiro, depois a minha caixa. Eu não sei por que que eu fiz aquilo, mas deve ter Agora algum fez, motivo lá na frente. agora fez Tem sentido. sentido. Sei. Ah, aí, ó. Aí, ó. Eu comecei pelo elemento. Perfeito. Perfeito. É Tá sobre conectado isso. mesmo. É sobre isso. Não existe, né, começo, meio e fim. Nós estamos numa linha completamente atemporal. É. Então, Engraçado, as né? coisas que estão lá por fim, às vezes acontecem primeiro para ter um motivo para você ter uma caixa. Uhum. É. Interessante. Comecei. Ô, Cláudio, Perfeito. ô, Diga, Claudinho, Miguel, diga, diga. pode ser uma foto? É o que vier? Pode, é o que Isso aqui vier. que tá atrás de mim é a minha cura, ó. Todo mundo Olha que. sabe, isso aqui é o Porto Sol do Guaíba. Ai, que lindo. Eu hoje, antes de começar a reunião, eu fui caçar. Eu tenho, no meu celular, eu tenho trocentas fotos. Todo sábado eu vou fazer minha pedalada, meu treino de bike, né? E eu Nossa, que faço legal. ali na região mesmo, que é a Orla do Guaíba, que é revitalizada, enfim. Sim. E ali tem, energeticamente, é um lugar muito poderoso. Uhum. Tem portais, tem um monte de coisa ali. Tem uma energia Uau, forte que também. sol maravilhoso. E tem um lugarzinho que toda vez eu paro, que é onde eu normalmente eu tiro a minha foto, que eu faço a minha postagem no sábado. Ali eu paro, eu me Pôr do sol. conecto. Ali eu conecto com a natureza, com a água, o verde. Nossa, que privilégio. É, e é pertinho da minha casa aqui, é 3 quilômetros da minha casa. Nossa, E então eu pensei como pode. eu fiz toda essa questão de querer botar de fundo um pôr do sol. Eu disse, eu vou imprimir essa foto. E eu tenho várias, eu tenho um book de vários ângulos do pôr do sol, assim. Olha só. E essa aí é que conectou Não, mais. é isso aí mesmo. É aquilo que conecta, é aquilo que vem na mente, principalmente agora, nesse momento, né? Porque esse momento é o momento que a gente está no campo, e aí às vezes acaba acontecendo, né? Mas se não acontecer agora, vai reverberar e durante o mês, né, vai vir coisas assim que são exatamente como eu contei, completamente inusitadas. Completamente, você não conecta que ali tem alguma coisa, mas por que que eu olho tanto para isso? Exato, é o que eu mais olho. Uhum, É o que eu mais. exatamente. E hoje eu não sei por que eu quis botar alguma coisa de fundo. Eu disse, Uhum, vou achar uma perfeito. foto, tenho tantas, eu vou testar aqui, vamos ver como é que fica. Ah, E ficou perfeito. legal. Perfeito, ficou perfeito. Joane, abriu o microfone? Então, eu queria complementar que a caixa já é um começo da atividade. Porque que nem a doutora a dona Marisa falou,
Ah, eu achei esses girassóis por um motivo. Logo ela vai encontrar o porquê, né? Eu falo que nem a minha caixinha, eu pintei de rosa, eu botei dentro, tudo tem um motivo, né? A Hum, Ivete explicou, e essa amiga. Então a gente sabe ali, então ali a caixinha já começou a atividade, é nesse sentido. perfeito, né? Perfeito. Uau, 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 uau. Gente, a hora passa muito rápido, não é verdade? Parece que a gente acabou de começar, não é verdade? Ah, eu vou fazer uma última atividade, aí a gente vai fazer um encerramento, né? Uma meditação guiada também, a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente. E desde já, né, agradeço imensamente a presença de vocês e realmente toda vez que a gente está num grupo, e eu não me canso de agradecer, né, porque são grupos conectados, são grupos que realmente estão ali com o coração aberto, com o coração puro. É isso que faz o milagre acontecer. É isso que traz aos nossos olhos as lágrimas. Porque essa pureza de ser, essa autenticidade, essa minha coragem também, né? Ai, vai sair do roteiro, né? Mas a gente já está num grau assim de um despertar tão grande, aonde a gente sente algo muito maior que as palavras. E é o sentir é que dá as palavras. E isso é maravilhoso, né? Então vamos lá, podemos mais uma musiquinha de fundo para a gente E começar a respirar assim fundo? Pode acontece o falar. jardim também, tá? Verdade. Por A gente favor, por desenha um roteirinho favor. bem lindo, daí a Cláudia, não, mas agora eu quero. Né? Tipo assim, né? A gente tem um roteiro, mas a gente nunca sabe exatamente. Gente, o jardim, para mim, também é sempre uma surpresa muito grande. Todo um roteiro, mas lá a gente experiencia o que tem para ser e sempre é maravilhoso. E eu acredito que até, inclusive, foi bom a Joane ter mencionado nisso, porque eu vou fazer a meditação guiada e ali a gente já vai entrar num fluxo ali e aí a gente já vai se despedir. Vamos nos despedir. Antes de nós nos despedirmos, eu acho que seria bom rodar o videozinho da chácara. Se você quiser rodar o videozinho da chácara, porque para trazer, só para deixar vocês aí mais conectados ainda com o local, né? Para aqueles, obviamente, que vão participar. Tem esse grupo, né, que é o grupo VIP do Jardim. Aqui tem pessoas que já participaram, tem pessoas que vão participar no final do ano, tem pessoas que não vão conseguir vir agora, mas que em algum momento vai participar, porque o Jardim, gente, o Jardim veio para ficar, né? E a gente não sabe quantas edições terão, mas teremos muitas, se Deus quiser. Então, vamos estar conectados em algum momento, com certeza. Vamos lá, roda aí, só para deixar eles com vontade.
E olha ali no finalzinho, dona Marisa. Olha o que que apareceu bem no finalzinho ali. Seja como um girassol, seja luz. Não foi isso que apareceu ali? Gente, Isso essa é a mesmo. chácara, né? É isso, né? Essa é a chácara, né? Que a gente vai estar junto em novembro e é muito interessante, né? A dona da chácara se encantou com o nome Jardim Secreto das Emoções e mandou pôr uma placa lá, né? E ali naquela entrada que vai ser o nosso cantinho. Ali tem bastante árvores, a gente é uma espécie de um bosque onde fica mais isolado ali da chácara, né? A princípio a chácara ela não vai estar exatamente fechada para nós, mas esse lugar é um lugar afastado do movimento, aonde vai ser feito, né, as constelações, aonde vai ser feito toda a parte ali dessa conexão com a natureza mesmo, né? E que pena que não tem nenhuma foto do gazebo, né? Não tem nenhuma foto do gazebo, né? Que pena. Não, eu Porque não coloquei essa do. Eu acabei não colocando porque é, a gente divulgou bastante. Eu falei, não, eu vou colocar as coisas que eles ainda não viram. tem um gazebo lá, gente, que a gente vai fazer pelo menos uma constelação lá, que traz muito, fica muito parecido com as constelações da série Uma Nova Mulher, né? Na série Uma Nova Mulher da Netflix, ele desenvolve as constelações num lugar, né? Um pouco, lógico, é circular, é um lugar diferente. Só que lá, nesse lugar, é um lugar na chácara onde é celebrado os casamentos. Então, ele é um lugar muito bonito, assim, um lugar muito interessante, assim, que eu acho que vai haver uma conexão muito forte para as constelações lá. Então, pelo menos uma constelação a gente vai fazer lá. Então, bem legal, né? Então, olha aí, ó. É esse lugar aí, ó, que a gente vai fazer essa conexão. Um lugar tão bonito, né? Perfeito, perfeito. Então, nós agora vamos respirar fundo, vamos nos conectar novamente. E aí depois eu já vou fazer a finalização, fazer vocês voltarem, e aí a gente já automaticamente nós vamos encerrar. Tá? Então, novamente, a gente respira fundo. Vamos trazendo a nossa presença novamente, sentindo a nossa mente. E sempre trazendo a conexão, acredito muito que na preciosidade do agradecer. Eu acho que a gratidão é das virtudes mais incríveis que o ser humano pode ter. Porque nós agradecemos pelas coisas boas, pelos recebimentos bons. Mas quando vêm as tempestades e os desafios, às vezes a gente esquece também de agradecer. Mas são os momentos mais impactantes que pede por agradecimento. Porque é naquele tempo que aparece a pessoa que a gente não esperava. Uma conexão que não estava prevista. Aparece exatamente aquilo que a gente precisava para aquela hora. Muitas vezes os profissionais certos para atender a gente de uma forma acolhedora. Por vezes amigos certos. Então nós sempre teremos o que agradecer. Então, nesse momento, eu convido vocês todos a colocarem uma das mãos sobre o coração.
E colocando a mão sobre o coração, nós vamos sentindo e vamos sentir, vamos imaginar. Imagine que você encontra uma versão mais amorosa, sábia e compassiva de si mesmo, de si mesma. Aquela parte da sua alma, de você mesma, que conhece sua história, suas dores, suas lutas. E também sua beleza. Ela está diante de você agora. O seu eu superior. Aquela versão sua que já alcançou algo. E aí você olha, se olha. E eu gostaria que vocês refletissem nas seguintes perguntas e o que vem. Pergunta: o que meu coração deseja que eu saiba neste momento? O que meu coração deseja que eu saiba neste momento? Que preciso parar de carregar? O que preciso parar de carregar? Quais qualidades eu esqueci que possuo? E por último, qual é o próximo passo de amor que posso dar por mim mesmo, por mim mesma? E diante dessa imagem, nós agradecemos pela gentileza presença, por nos lembrar que as nossas próximas versões, elas já existem.
E nesse instante eu gostaria que vocês imaginassem que essa versão se despede e vai se dissolvendo em luz. Podem dar a cor que quiserem. E agora, mais conectado consigo mesmos, algumas palavras, algumas frases. Nesse estado consciencial, nós vamos permitir chegar ao nosso inconsciente. Eu escolho me tratar com mais gentileza. Eu permito que o amor encontre espaço em mim. Eu me vejo. Eu me escolho. Eu abro espaço para o amor florescer em mim. Sinta cada frase nesse momento. Mais uma vez em gratidão. Imagine o pulsar do coração. Um coração que bate ininterruptamente. E que sempre está aqui. Respirando profundamente. Nós dizemos ao nosso coração pela última vez nessa noite. Porém, ficará registrado em nosso inconsciente. Nosso passado e nossas dores não definem quem somos. As escolhas que fazemos todos os dias, essas sim, definem quem estamos nos tornando. E respirando profundamente. Agradecidos por esse momento, nós vamos voltando. A música pode continuar. Nós vamos voltando para nós mesmos, sentindo o corpo. E vamos nos despedindo. Mas no próximo mês, no primeiro domingo do mês, nós estaremos de volta. E que fique para todos nós desse encontro
um amor muito grande no nosso coração, nas nossas células, que a gente consiga resplandecer sempre, transbordar sempre esse amor nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, e que nós possamos ter um belo junho, mesmo em meio a tempestades, estarmos no nosso sagrado. Porque quando nós estamos no nosso sagrado, nós estamos confiantes que, embora as tempestades cheguem, elas vão passar e as nossas raízes estão sendo profundamente nutridas. E eu quero fechar esse encontro com uma frase que me tocou muito essa semana, que diz assim: eu sou o elo entre o céu e a terra. Eu sou o elo entre o céu e a terra. Gratidão, um grande beijo. Tenham aí uma sagrada semana, um ótimo mês para todos nós. E seguimos aí na jornada aí dessa resiliência, confiança, esperança, amor condicional, empoderamento, e que a gente possa sempre se acolher nessa rede de apoio. Gratidão, pessoal. Tenha uma excelente noite. Gratidão, Joane, sempre. Boa noite. Beijo, beijo, Tchau, Gabi. beijo e até Beijo. mais. Tchau, tchau.